Senhoras e senhores, boa noite. A Academia de Letras da Bahia tem a honra e a alegria de recebê-los nesta noite para a cerimônia de posse do professor Muniz Sodré de Araújo Cabral, na cadeira número 33, que tem como patrono o poeta Antônio de Castro Alves, e que teve como última ocupante Maria Estela de Azevedo Dias dos Santos, ou simplesmente Mãe Estela de Oxóssi. O professor Muniz Sodré de Araújo Cabral, ou simplesmente Muniz Sodré, é jornalista, sociólogo e tradutor brasileiro, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-presidente da Fundação Biblioteca Nacional no período 2005-2010. Tem 36 livros publicados, entre obras acadêmicas e de ficção, e é professor visitante em várias universidades estrangeiras. Para compor a mesa de honra desta solenidade, nós convidamos o senhor presidente da Academia de Letras da Bahia, Joaci Góes. A senhora Evelina Reusel, ex-presidente da Academia de Letras da Bahia. O senhor Aramis Ribeiro Costa, também ex-presidente da ALB. O senhor presidente da Academia de Letras Jurídicas, Rodolfo Pamplona. O senhor secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, ex-vereador de Salvador, Juca Ferreira. O magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, professor João Carlos Salles. Dom Emanuel W. do Amaral, abade do Mosteiro de São Pedro. Desembargador Raimundo Pinto. O senhor vice-presidente da Academia de Letras da Bahia, Nelson Cerqueira. Uma correção. O Juca Ferreira, o ex-vereador de Salvador, é secretário de Cultura do município de Belo Horizonte. Convidamos também para fazer parte da mesa de honra o vereador da Câmara Municipal de Salvador, Edivaldo Brito. Convidamos a senhora Gerama Damulá. E o senhor presidente da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo, neste ato representando o senhor governador da Bahia, Rui Costa. Senhoras e senhores, para conduzir a cerimônia de posse do novo titular da cadeira 33 da Academia de Letras da Bahia, com a palavra o senhor presidente da ALB, Joaci Góes. Senhoras e senhores, muito boa noite. Dando início a esta solenidade, solicito aos acadêmicos Florisvaldo Matos, Fernando da Rocha Pérez e Juarez Paraíso para introduzirem no salão
o novo acadêmico Muniz Sodré. Eminente escritor Muniz Sodré, em nome da Academia de Letras da Bahia, eu lhe imponho este colar como símbolo da sua integração a este sodalício ad immortalitatem. A diplomação virá das mãos da presidente Evelina Rosa, por favor. E ainda a assinatura. E sem mais delongas, para que o eminente novo acadêmico nos diga a que veio, eu lhe passo a palavra, uma palavra do acadêmico Muniz Sodré. Boa noite. Senhores acadêmicos, eminentes e agora também eminentes confrades. Eu gostaria de, inicialmente, certificá-los de que recebo com ambas as mãos a generosa honraria de me franquearem, pelo caminho da cadeira 33, a iniciação à Academia de Letras da Bahia. Esta é para mim uma cerimônia iniciática. É uma folha de fundamento no chão da casa. Por isso, ao reiterar minha alegria, eu peço acordo, como se diz na comunidade litúrgica da Bahia. Eu peço licença para saudar vivos e mortos. Vivos, os meus próximos confrades, amigos, familiares, esposa, filha, irmã, sobrinhos, familiares e eventuais autoridades presentes. E mortos, todos os ancestrais, fundadores ou não desse grupo em que agora eu me insiro. Essa dupla linha de saudação é ao mesmo tempo imperativa e prazerosa. Imperativa porque estou absolutamente convicto de que o tempo da ancestralidade, quer dizer, o tempo em que se escreve o destino, o tempo em que se enlaçam origem e fim, é sempre o mesmo da vigência ética do discurso de fundação de qualquer grupo humano. Esse tempo originário, posto de lado pela consciência da acumulação e pela lógica dos preços, se contrapõe de forma excelsa ao tempo veloz e mutável da história, mas se impõe oportunamente, apesar do paradoxo aparente, com uma radical exigência de ética feita pela própria história, diante da falência das promessas do capital e do fim das esperanças políticas. De fato, meus prezados confrades, a ancestralidade, isso que estou chamando de a folha no chão, vem nos ensinar que ética não se resume à qualificação de regras de conduta, nem um ajustamento moral, decidido por tribunais de meia-sola ou por falso monopólio da virtude. O que hoje se vem chamando de crise moral ou crise da ética não é a mera violação de valores e regras instituídos, a corrupção, a violência institucional, a mutação nos costumes.
mas a crise é o obscurecimento do destino comum. Esse destino a que se revelam cegas as elites econômicas, políticas, burocráticas e tecnológicas. Por ética, eu me refiro a um apelo radical à dignidade do ato de morar e de conviver. Portanto, a tudo que implique um destino comum, prefigurado pela razão fundadora da comunidade. E dignidade por quê? É que, em sua Metafísica dos Costumes, Kant nos diz que, nos reinos dos fins, tudo tem um preço ou tem uma dignidade. O que tem um preço pode ser substituído por qualquer outra coisa, a título equivalente. Ao contrário, o que é superior a todo preço, e em consequência não admite equivalente, é o que tem uma dignidade. Ou seja, a dignidade é a única condição capaz de fazer com que uma coisa tenha um fim em si mesmo. Portanto, um fim intrínseco e não relativo. A dignidade, entendida como um valor interior absoluto, gerador de respeito de si mesmo, é o farol da ética. Não é espiritualmente transcendente, é imanente ao agir do homem. Imanência, portanto. A ética não implica realmente nenhuma transcendência em matéria de valores e normas. A ética não é coisa do outro mundo. A ética é uma imanência dinâmica, comum a toda habitação humana no espaço determinado. Ou seja, aquilo que corresponde a exigências radicais da própria vida. Isso se explica assim. A vida não se esgota quando se manifesta no ser vivo. O homem é um ser vivo, mas o que o constitui como vivo está aquém ou além de tudo que perfaz a sua condição de sujeito, seja da consciência, seja do inconsciente. Dito com outras palavras, todo indivíduo se sustenta pelo não nascido, pelo não constituído, pelo não existente, em tudo que perfaz seu nascimento, sua constituição e sua existência. A ética é precisamente um movimento de escuta coletiva dessa dinâmica, que é maior do que os limites da subjetividade instituída, mas é imanente a todo e qualquer modo de existir. Ética é a repercussão tácita do desejo ancestral de continuidade do grupo humano. Ética, se quiserem, e diriam, posso estar escrevendo isso no livro de filosofia, ou posso estar escutando um objeto do grupo grego. Ética é o discurso do morto sobre a imortalidade. A atitude ética permite o trânsito de ida e volta entre indivíduo e grupo, mas também entre grupos sociais diferenciados. Como diz Nietzsche do Zaratustra, o grande no homem é ser uma transição e uma passagem. E a ética pode ser compreendida como uma linguagem íntegra desse trânsito, que às vezes não pretende chegar a lugar nenhum, tão só o fluir da caminhada, o fluir da alegria da passagem. Pela economia, nós buscamos a posse dos meios naturais da conservação da vida. Pela política, visamos a agregação civil de seres humanos no território. Mas pela ética, portanto, pelo apelo a valores ancestrais, nós aspiramos à clareza e à luminosidade. Quando a luz do senso comum, ancestral é o grande homem do passado. É o grande homem que numa comunidade ou numa nação mantém acesa a lanterna ética. Isso é, mantém aceso o farol de continuidade do grupo. E por compatível, eu me valho de uma passagem de Euclides da Cunha. Euclides diz: o que apelidamos grande homem, ou o apelidamos grande homem, é sempre alguém que tem a aventura de transfigurar a fraqueza individual, compondo com as forças infinitas da humanidade. É quando se vislumbra a luminosidade a que nos referimos. Euclides diz: olha, a vida do homem não dura, no entanto é eterna. É como a luz perpetuamente moça. Que ancestrais buscar nessa comunidade de filia intelectual denominada Academia de Letras da Bahia? Não à toa eu recorri ao Euclides da Cunha, esse grande e multifacetado escritor modernista brasileiro,
mas exatamente a sua conferência em 2 de dezembro de 1907, no Centro Acadêmico 11 de Agosto, em São Paulo, sobre aquele que ele classificava como um signe extraordinário condoreiro. Euclides foi taxativo. Não sei de quem, como ele, entre nós, naquele tempo, tanto se identificasse com o sentimento coletivo, revivente, estimulando e aformoseando. E estou falando aqui do representante notável da terceira geração romântica do Brasil, Antônio Frederico de Castro Alves, poeta dos escravos, patrono dessa cadeira 33. É sinérgica, se não mística, a afinidade entre o patronato e a cadeira. Há, por certo, supersensível do número 33. Mas a cadeira, mais do que base, mais do que arrimo, mais do que pedestal, a cadeira é mesmo um lugar, no sentido topológico do termo, um lugar de intersecção de energias singulares em torno da condição do negro no Brasil. É verdade que o romantismo brasileiro, desde a primeira geração, é atravessado por certa religiosidade. Isso está presente na idealização do sobredivino, do taumaturgo, do imperecível. Mas Euclides se atém à atribuição de misticismo a Castro Alves, não por procissão de fé, mas pelo inexplicável de que Castro Alves não teve precursores próximos no ideário político-social. Esse ideário lhe caiu. E esse ideário pareceria antes originar-se das conquistas éticas da humanidade, que foram silenciadas na geração dele. Na energia criativa do poeta de Castro Alves, o eu lírico amoroso é indissociável do realismo com que ele diagnostica a barbárie histórica, a escravatura, fonte de sua revolta e de sua indignação. Por isso, Castro Alves foi presidente do Recife de uma das primeiras sociedades abolicionistas do Brasil. Nós sabemos o quanto essa associação de lirismo e realismo entre a criação literária e a causa política social é capaz de alvoroçar a pedantaria crítica. Mas Euclides nos adverte: a restrição da figura literária de Castro Alves corresponde ao alargamento dele da história. E essa advertência levanta uma questão que interessa de perto aos exegetas da poesia, que interessa de perto aos grandes poetas vivos e mortos que a Bahia tem, aos organizadores de manuais, das coletâneas que são dadas a ler aos jovens em formação por críticos literários e por mestres escolas. A questão é: como é que se lida com o binômio ideia política, ideia poética? A história moderna registra duas maneiras. Uma é a concepção nazista da política, que entende a política como estética geral. Isso se resume numa frase célebre de Goebbels: a política é a arte plástica do Estado. A concepção nazista pretende figurar as massas como instrumento do destino. A massa de si mesmo seria um fato estético. Outra é a concepção revolucionária sobre o papel dos artistas. Nesse caso, a estética aparece como ação política. A estética se realiza como finalidade da política. E a concepção revolucionária pretende atribuir às massas um destino centrado na renovação da consciência, ou seja, na produção do novo homem. Um grande exemplo disso é dado por Mayakovsky, um dos maiores poetas russos do século passado, também ator, dramaturgo, militante político. Ele se dispôs a serviço da propaganda revolucionária sem reduzir a criação poética a fórmulas estereotipadas. Ele é chamado poeta da Revolução, mas poderíamos chamá-lo também, e eu prefiro, poeta do coração, porque coração é a metáfora que atravessa muito dos versos de Mayakovsky. Por exemplo, do verso: comigo a anatomia ficou louca, sou todo o coração, em todas as partes pulsa. Castro Alves, o poeta dos escravos, antecipou Mayakovsky no fato de que tanto Castro Alves quanto Mayakovsky instalam uma ética no âmago da poesia, porque ambos aspiram à dignidade do novo homem, lastreados numa humanidade ancestral idealizada. Pois não nos enganemos,
o que funda a revolução é a tradição. A revolução nasce na tradição. É o vigor humano do antes, é o vigor fundacional que sustenta o desejo revolucionário. E é esse passado que, misticamente, faz de ambos o éter do amanhã. Isso nos faz recordar que a poetisa norte-americana Emily Dickinson fala em verso de um lugar chamado amanhã. É uma formulação intrigante, porque amanhã é da ordem do tempo. E Emily Dickinson converte o tempo no espaço, em um lugar chamado amanhã. Eu acho que ela está nos convidando a visitar esse lugar, imaginariamente, e nos fazer ver que já sabemos alguma coisa desse lugar, enquanto possibilidade interna de outra instalação temporal, uma chamada ao presente do futuro, que já aí na luz ou na sombra parece aguardar a emergência dos fatores de sua realização. Esse amanhã não é tempo que remotamente virá, mas é tempo que vem, disposto que está pela ancestralidade à nossa consciência, com uma direção já atribuída ou determinada. Prezados confrades, eu gostaria de crer que esse tenha sido o auspício bem augurado por Francisco Xavier Ferreira Marques, quando inaugurou a cadeira 33. Já no último ano da década de 90, eu me permiti assinalar um ensaio, um livro chamado Claros Escuros, que logo depois do Bom Crioulo, que é um livro de 1895, um livro do cearense Adolfo Campinho, foi o primeiro romance a reconhecer e a valorizar a pessoa do negro. O baiano Xavier Marques publica O Feiticeiro, em 1922. Um romance também naturalista, em que deixa transparecer a atmosfera litúrgica dos terreiros baianos. São etnograficamente aceitáveis as suas descrições, aparentemente obtidas da própria experiência do autor com o culto maduro. O enredo de O Feiticeiro equilibra paixões amorosas e políticas com a ação do pai de santo Elesmão, príncipe africano escravizado, álgure que usa o feitiço para conduzir o destino dos personagens. Aos consulentes ele lia a sorte dos búzios, advertia dos perigos, prometia os favores dos deuses e chega mesmo a segurar um jovem político, isso é textual, que Ogum ia declarar guerra aos inimigos de Dom Pedro. O interessante desse romance é que numa época de preconceito feroz contra tudo que dissesse respeito a negros, os personagens tratam, ora com temor, ora com referência à liturgia afro-brasileira. Está no livro. Os negros do Candomblé afirmam: se há entre eles meliantes e estriões, não são em maior número que os do nosso credo. O prestígio de um feiticeiro africano, aos olhos dos filhos do terreiro, não fica atrás de um prelado de qualquer igreja a quem as damas civilizadas veneram. Além disso, o texto inteiro contém referências respeitosas a árvores sagradas, oferendas propiciatórias e consequências dos feitiços. Ora, por menos que esse romance de Xavier Marques seja conhecido, que a consagração veio para ele com a novela Jano e Joel, a consagração, aliás, o levou também à Academia Brasileira de Letras, não se pode deixar de registrar que essa mesma liturgia sedutora e seus desdobramentos lúdicos, culinários, medicinais e éticos correspondiam ao patamar que depois foi transvalorizado pela narrativa literária de Jorge Amado. Xavier Marques, com esse romance, prefigura Jorge Amado, antecipa Jorge Amado. Prezados confrades, admitindo-se a hipótese de que um fio vital costure ou perpasse a cadeira 33, eu não sei se terá sido mera coincidência o fato de que no mesmo ano que Xavier Marques publicava O Feiticeiro, em 1922, formava-se pela Faculdade de Medicina da Bahia Heitor Prager Frois, o segundo ocupante da cadeira. Medicina e letras, como se articula? Nesse caso,
A resposta pode ser inicialmente dada por uma notícia do importante jornal Washington Post, na edição de 23 de julho de 43, a propósito da visita do médico baiano à capital norte-americana. Textual: ser proficiente em dois assuntos tão amplamente distintos como a medicina e a literatura é incomum, para dizer o mínimo. Mas o doutor Heitor Braga Frois, da Bahia, Brasil, parece ter dominado os dois ramos do saber com igual sucesso. Nesse ponto, me parecem esclarecedores alguns dados biográficos. Poucos anos depois de formado, mais precisamente em 1925, período em que a medicina e a ciência alemãs eram influentes nos círculos médicos científicos brasileiros, Braga Frois frequentou o Instituto Tropical de Hamburgo, diplomou-se em patologia tropical e parasitologia médica. E de volta ao Brasil, assumiu a cátedra de Clínica de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da Bahia. Em novembro de 1945, foi nomeado secretário de Educação da Bahia pelo governador João Vicente Vulcão Viana. Mas então, Braga Frois já era um cientista de prestígio, considerado como autoridade no campo da saúde pública. Além disso, era presidente da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, razão de um convite por parte da Divisão de Relações Culturais do Departamento de Estado para uma viagem de intercâmbio cultural entre julho e outubro de 43, no contexto da política e boa vizinhança. Viajou por 30 cidades americanas, conheceu as principais universidades e instituições médicas americanas, fez 24 conferências sobre assuntos médicos, além de outras sobre literatura e temas gerais. As palestras de Braga Frois sobre febre amarela e malária repercutiram nas instituições médicas americanas encarregadas de cursos sobre doenças tropicais e epidemiologia. Em New Bedford, o Standard Time, inclusive, saudou um editorial. Hoje, New Bedford tem um visitante que merece as mais sinceras saudações da cidade. Trata-se do Heitor Braga Frois do Brasil, um cientista especializado em doenças tropicais. Quando um homem de tal evidência, que é um trecho, dedica seu tempo e suas habilidades aos estudos de seus vizinhos, nós podemos ter certeza de que a causa da boa política da vizinhança está no estabelecimento de melhores relações mundiais e avanço. Ora, ademais de sua produção ficcional, contos e fábulas e científica, esse livro Lições de Medicina Tropical é um livro importante. Braga Frois foi principalmente um militante do pensamento erradicacionista, voltado para a extinção dos focos de doenças tropicais. Nisso ele foi moderno. Eu diria mesmo que ele foi pós-moderno, no sentido de associar saúde a desenvolvimento econômico e social. Economistas de renome internacional, como Brumar Medal, Celso Furtado, que além de economista e pensador, se alinham a esta prática. E a atualidade de Braga Frois se comprova na participação ativa nas articulações para a campanha de erradicação daquele que foi o seu grande inimigo. Braga Frois teve um grande inimigo, chamava-se Aedes aegypti, o mosquito Aedes aegypti. Era um grande inimigo, ele quis erradicar e achou que a saúde do Brasil dependeria dessa erradicação. Então, prezados contrários, basta olhar para o panorama devastado dos espaços urbanos de hoje, devastado por endemias de febre amarela, de dengue, de zika, de chikungunya, e não se sabe quantas mais doenças epidêmicas negligenciadas, para se ter uma ideia, ainda que diminuta, da relevância de cientistas como Braga Frois. A sua ação sanitarista teve, tem e terá importância transnacional, passado, presente e futuro, e fechado num gesto. A marca da temporalidade ancestral, a pregnância do saber imbuído e vigorante. Mas essa também é a temporalidade da memória transindividual coletiva. Por isso eu vou inserir nessa categoria, ou melhor, nessa gaveta classificatória, dois dos sucessores de Braga Frois na cadeira de diretriz, Valdemar Magalhães Matos e o Biratã Castro de Araújo.
com memória aqui, eu não quero designar nenhuma função psicológica, seja coletiva, seja individual, mas memória é uma criação pela narratividade presente de um passado ou de uma ancestralidade politicamente afirmativa. Portanto, considerado do ponto de vista da inserção dos indivíduos num agrupamento complexo, a narração, ao mesmo tempo, constrói e faz parte da forma de vida sociologicamente identificada com a forma social. E forma social é a maneira singular e sensível de ver a realidade. Não é uma essência, não é a sociedade, não é a substância, não é mero efeito de invenção, mas é uma realidade mediadora que tem a ver tanto conosco quanto o que não somos. A forma social nos permite ver o dentro e o fora, o concreto e o abstrato, o sensível e inteligível, o individual e o universal. Esse conceito de forma social me parece aqui operativo, porque pressupõe tanto forma de vida como maneira, enquanto figurações da lógica da existência que identificamos nesses dois prosadores da memória, que são Valdemar Magalhães de Matos e o Biratã Castro de Araújo. A forma deixa transparecer uma modalidade individual e coletiva da existência humana, sem separar radicalmente a ação da representação ou da consciência. Então, pela forma social, nós reconhecemos a objetividade da vida em sociedade, sem desconsiderar o vivido dos indivíduos. A economia tem forma, as finanças não têm forma. Então, por meio do relato, seja historiográfico ou memorialístico, como faz Valdemar Matos, o Panorama Econômico da Bahia, Palácio da Associação Comercial, a Bahia de Castro Alves, seja historiográfico, como faz o Biratã Araújo, que eu gostaria de me referir, porque eu conheci como Bira, nós chamamos de Bira, às vezes Bira o Gordo, faz em Guerra da Bahia ou literário em 7 Histórias de Negros. Portanto, a forma social baiana é apreendida de tal modo que a sua interpretação epocal pode se constituir num processo de criação da realidade social e ser transmitida para as novas gerações. Portanto, eu vejo aqui, nessa narratividade, também o fio da ética. É a narrativa que garante a memória coletiva como forma de vida, ou seja, como manifestação de uma historicidade particular. E essa noção de historicidade, referida a monumentos e documentos, equivale para o filósofo Paul Ricoeur a de temporalidade, a fonte de autoridade do documento, enquanto instrumento dessa memória, a memória coletiva, é a significância reconhecida ao traço. Só se pode dizer que os arquivos são instituídos e os documentos recolhidos e conservados a partir do pressuposto de que o passado deixou traço. Esse traço constituído graças a monumentos e documentos como testemunha do passado. Portanto, o traço aparece nesse viés como um signo presente do passado ausente. Isso é, o traço é um registro com estatuto ontológico duplo, porque se refere a tempos heterogêneos. Num primeiro nível, o traço é alguma coisa física que veio do passado. O segundo, a existência desse algo depende do reconhecimento de alguém. É exemplo de um grupo intelectual que afirma a sua continuidade histórica, como estamos fazendo aqui agora. Traço significa também presença de ancestralidade. Significa ausência do presente na contínua passagem do passado para o futuro. Não é um conceito historiográfico, mas é um conceito fenomenológico, no sentido de que suspende por meio do tempo passado a referência presente, abrindo espaço para uma outra referência, criadora de um signo de mudança, objeto do tempo histórico. O traço é assim um conector histórico, uma espécie de fio intergeracional que preserva os valores éticos de um passado pronto a ser narrado. Por isso, gostaria de assinalar a passagem de Valdemar Matos e o Biratã Araújo, pela cadeira 33, como prosadores de traços da memória. E antes de discorrer sobre a ocupante número 5 da cadeira,
não posso deixar de me deter sobre o número 33 da cadeia. É o 3 desdobrado, 3. É um número de fundamento. A filosofia hindu descreve esse número, descreve o 3 como uma onda, como uma curva sinoidal, uma vibração à luz ou som. Quando duas ondas colidem, um novo fenômeno é criado. Essa é a criatividade inerente da natureza. Mesmo no nível mais sutil da vibração, mesmo no nível das partículas subatômicas, a oscilação intrínseca da natureza desencadeia um ciclo infinito de criação, de destruição e de recriação. Do número 3 se originam muitos. Eu estou citando aqui um mestre de yoga chamado Iyengar. Mas a Índia volta à Bahia nesse momento, porque esse número é um número conhecido nessa mesma profundidade pelo povo de santo. É um número conhecido pelas comunidades litúrgicas brasileiras, porque é o mesmo número do primogênito mítico, é o mesmo número do pai ancestral, conhecido como Exu. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o número 3 abriu o caminho para que o número 5, afim à divindade Oxóssi, cultuada por Mãe Estela de Oxóssi, ajudasse em sua instalação na cadeira 33 como quinto ocupante. Uma biografia simbolicamente exemplar. Maria Estela de Azevedo Santos nasceu no 5º mês de 1925, na cidade de Salvador, e formou-se em enfermagem pela Escola de Saúde Pública da Bahia em 1945. Ficou 41 anos à frente do terreno do Iaxopa Alfonjá. 45. E o Iaxopa Alfonjá é uma das 3 casas matriciais dos tribos afro-brasileiros. O que é que haveria de muito auspicioso no reconhecimento ético-político que se presta a uma zeladora de orixás, como Mãe Estela de Oxóssi, que esta casa precisa? É que existe um forte sentido ético-político nos modos de persistência dos cultos, quando combinam a força interna da liturgia com as alianças simbólicas implícitas entre esses cultos e determinados segmentos da sociedade global. Por quê? Porque o desafio de toda a ética é recusar as abstrações universalistas em favor de uma determinação concreta do sujeito. Para o indivíduo da comunidade litúrgica, para o indivíduo do terreiro, para o indivíduo do povo do santo, sempre se tratou de uma luta ética e política, mas não política partidária, para inscrever a singularidade afro-brasileira no espaço da coexistência nacional. Para os africanos e para os descendentes de africanos do Brasil, recém-saídos de uma abolição que lhes negara qualquer assistência econômica e social, que os deixaram sem terras. Para esse aspirante de cidadania, era imperioso um lugar que lhes garantisse, ao menos, a soberania do espírito. Era uma preocupação que, além da própria comunidade negra, Rui Barbosa, o grande tribuno patrício, dizia que a escravidão gera escravidão, não só nos fatos sociais, como nos espíritos. E Joaquim Nabuco, confrade pernambucano dele, dizia: não basta acabar com a escravidão, é preciso acabar com a obra da escravidão. A experiência da cultura Jeje na Coqueto, na Bahia, no Maranhão, no Recife, reflete exemplarmente a ancestralidade e a visão de mundo característica da civilização africana. Em torno da família de santos, em torno das comunidades litúrgicas de origem africana, conhecidas como candomblés, se criou um modelo singular de organização social da gente negra. Se fundou aqui, portanto, num espaço privilegiado, destinado a se tornar uma metáfora espacial da África mística, um Ebé, uma comunidade litúrgica, um terreiro, onde habitariam as divindades, os homens, as mulheres e seus frutos, mas onde também implicitamente se resistiria à violência da assimilação cultural,
que sempre tentou exercer a consciência esclarecida pela monocultura europeia. Portanto, comunidade litúrgica é quilombo. Comunidade litúrgica é quilombo. É quilombo. Na verdade, tudo sempre foi um empenho por bom senso e por dignidade. E isso transparece em algumas das frases de Ana Eugênia dos Santos, mãe Aninha, fundadora do Axé Alfonjá, nas cartas que escreveu às suas filhas de santo, Agripina e Filinha, entre os anos de 35 e 37. Uma dessas cartas eu li é especialmente marcante. Aninha dizia: depois de eu ter folha no chão, não vou apanhar estrume com nada. Olha, nada disso pode ser entendido como pura abordagem culturalista ou uma abordagem folclorista. Isso tem que ser entendido como um agir político brutal, de natureza civilizatória. Há, de fato, um singular agir político na transmissão patrimonial da liturgia negra. Nenhum patrimônio cultural, socialmente operativo, se transmite como um pacote inerte, como estoque de ativos dados para sempre, mas como alguma coisa que é preciso reinserir na história, atribuindo nossos contornos, revivificando esse pacote. Aí, Mãe Estela de Alfonso foi um ponto alto, um ponto intelectualizado na governança litúrgica. Em 1981, criou o Museu Ilhéu Lai, preservando a memória do culto africano. Em 86, foi eleita na Conferência Internacional de Tradição dos Orixás e Cultura em New York, representando o Brasil. Publicou livros marcantes, como Epê Laê, Terra Viva, 2009, Oê, Provérbios, Oxóssi, Caçador de Alegrias, Meu Tempo e Agora, Daí Aconteceu no Campo. O terreiro do Axé Alfonjá, de onde provinha Mãe Estela, é África reterritorializada, é África reinventada. E um exemplo notável dessa reinvenção é o corpo dos Obás, o corpo dos 12 ministros de Xangô, inspirado na instituição palaciana de Oió, Nigéria, dividido em duas falanges, seis à direita, Boquim, seis à esquerda, Ossi, da mesma forma como é dividido o Machado Duque de Xangô. Os Obás têm assento ao lado da Iemanjá, como ministros ao lado do rei. Não é uma recriação aleatória. Caberia ao Obá, como de fato ainda hoje cabe ao Obá, lutar por aquela folha no chão de que falava a minha amiga, lutar pela significação da comunidade litúrgica. Ora, ao suceder Mãe Estela na cadeira de T3 como sexto ocupante, e eu chamo a atenção que 6 é o número do Orixá Xangô, eu me permito reiterar a declaração de grande alegria existencial por integrar com o nome honorífico do Obá Alessá, ou dos Obás. Acho que eu fui o primeiro Obá a ser confirmado dentro da regência de Mãe Estela. Um Obá, digamos, que querer é pequeno. Quando eu penso em outros nomes, outras personalidades, como Abaca de Fu, Miguel Santana, Camafeu de Oxóssi, tantos outros, irmandados nesse povo, sou um Obá de escasso saber iniciático, mas com fé e muita abertura para o aprendizado com velhos e novos. Mas eu que dormi, por obrigação na esteira ritual, dormi perto da folha no chão, sigo agora na esteira acadêmica de Mãe Estela de Oxóssi, estendida pela generosidade dessa comunidade de Deus. E o que aqui me traz? Eu peço licença para reiterar a resposta à chamada que ensaiei anos atrás, ao ser distinguido com o título doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia, onde me graduei. Eu me oriento intelectualmente pela pesquisa do sentido forte de cultura. É uma busca atravessada por diversos empenhos, e essa busca comporta uma vicissitude
que atravessa em modalidade diversa minha vida acadêmica e minhas próprias motivações especiais. O primeiro empenho se refere à temática da realidade da informação pública, isso que se chamar de mídia, sob o influxo dos tempos neoliberais. E isso se evidencia em minha atividade universitária, livros, artigos e conferências, tanto no Brasil como no exterior. É alguma coisa que me envolve desde os 15 anos de idade, quando comecei no Jornal da Bahia, ao lado de jovens como Glauber Rocha, João Ubaldo Ribeiro, Vilga Santiago, e sob a tutela de jornalistas veteranos, verdadeiros mestres de jornalismo, como João Batista de Vinicius, Florisvaldo Matos, que sentaram, Ariovaldo Matos, João Carlos Teixeira Gomes, Flávio Costa, José Gorender, Otacílio Fonseca e outros, liderados pelo empresário, ativista e escritor João Falcão, que foi membro dessa academia. O Jornal da Bahia foi a minha primeira universidade. Ali eu tive mestres, verdade, em jornalismo. O segundo empenho diz respeito ao sentido de cultura e ao vigor da diversidade cultural. Não se trata de diversidade prolífica de objetos culturais, software, canções, filmes, livros, aplicativos. Não é isso. Isso hoje está se multiplicando na sociedade da informação. Isso está concorrendo para a mitologia de um novo tipo de democracia que se define pelo acesso a esses objetos. A democracia do acesso ao que a internet joga no mundo. Eu me preocupo antes com sujeitos de cultura. Sujeitos de cultura. De fato, eu conservo um outro sentido para a cultura. Um sentido pleno ou forte, em que a cultura se investe de outra economia, em que os bens não circulam prioritariamente no mercado, mas num tecido intersticial que separa e religa os sujeitos. Cultura com essa capacidade que tem o sujeito de inscrever no tempo a sua relação imaginária com todos os outros sujeitos por meio de operações simbólicas. Ora, o sujeito da cultura seria assim o sujeito da memória, a memória de sua inserção simbólica no mundo, e um sujeito da promessa, no sentido de sua fidelidade ou sua vinculação ao mundo em comum. O sujeito da cultura seria, portanto, um sujeito político, no melhor sentido que essa palavra possa ter. Sujeitos da cultura, individuais ou coletivos, claros ou escuros, são aqueles que no passado e ainda hoje imprimem a marca da transformação nas relações sociais brasileiras. Se trata de uma perspectiva que concebe o presente de uma cultura como devir, como vir a ser humano na criação de um sentido continuamente refeito entre o passado e o futuro, e não como um mero presenteísmo implicado na hipertrofia consumista do instante. Não concebo cultura como opressão do iletrado pelo letrado. Não concebo escrita como chicote da oralidade, nem pensamento como xadrez do espírito jogado por desnomes. O que me atrai é a visceralidade comunitária, onde a vida em si mesmo, a vida em seu todo, é feita de solidariedade e fé. É isso que me faz não abrir mão do discernimento político. É isso que, ao mesmo tempo, me faz buscar, na cultura negro-brasileira, um sentido para o estar no mundo, de amplas frações da população nacional, sempre atento aos interstícios, às fendas, às dobras do tecido social hegemônico. Meu trabalho versa principalmente sobre aspectos problemáticos das identificações nacionais. Pessoalmente, e já estou acabando, eu quero crer que eu tenha sido fortemente marcado pela experiência de associar liturgia à habitação da cidade de Salvador. Algo assim como Quasimodo, de Notre Dame de Paris, para quem na narrativa de Victor Hugo, a catedral tinha sido o ovo, a casa, o ninho, a pátria, o universo. Em imagens mais intensas, se poderia dizer que Quasimodo havia tomado a sua forma
como o caracol toma a forma de sua concha. A catedral era sua morada, sua toca, seu invólucro. Ele estava, por assim dizer, colado a ela, como a tartaruga à sua casa. A rugosa catedral era sua carapaça. É que ser é originariamente morar. É isso que quer dizer ser em grego. Belo ou pelei. Ser e morar. Salvador é uma cidade mínima, onde desfruto a intimidade de uma velha casa. Uma cidade que se oferece como uma toca, como uma roupagem de gala para alguns, farrapos para outros, mas sempre uma vestidura, ainda quando se experimenta o desconforto da morada, que é a desigualdade. Nos marca-se a desigualdade social, que é fortemente habitacional também. De fato, as cidades podem ter alguma coisa que chamamos de espírito. Espírito é o invisível atuante na cidade. Espírito é o potencial ético. Espírito é o que nos permite ver o invisível nas coisas visíveis. Que se escute a voz da fundação, a voz do pai morto, que se escute o egum da cidade. Portanto, é uma voz que educa. Aqui, como o Riobaldo de Grande Sertão Pereira, de Maranhão Rosa, aqui em Salvador, eu me inventei no gosto de especular ideias. Para isso, eu tenho procurado seguir o preceito terreiro. Esse é um preceito iorubá. Quem joga água no caminho, anda em areia macia. Prezados confrades, de pé na trilha das Iás, na trilha das grandes mulheres dos terreiros, ou sentado na cadeira 33, eu espero zelar aqui também pela folha no chão. Muito obrigado. Queremos registrar a presença das seguintes autoridades: o historiador Rafael Dantas, representando a Secretaria de Turismo, o secretário Fausto Franco; o senhor Nildon Pitombo, representando o secretário Jerônimo Rodrigues; o senhor Adolfo Neto, representando a Secretaria do Meio Ambiente; a senhora Camila Pimentel Gomes, representando a Regional da Fundação Cultural Palmares, na Bahia; a senhora Venécia Durando Braga Rios, representando o magnífico reitor da UNEB, José Bites de Carvalho; o tenente-coronel Davi Oliveira Lanzilotti, diretor adjunto de Comunicação Social da Polícia Militar da Bahia; e o senhor Ailton Ferreira, representante da secretária Fábia Reis, da Promoção da Igualdade Racial do Estado. Respondendo ao magnífico discurso do novo acadêmico Muniz Sodré de Araújo Cabral, que não é demais dizer que nasceu nas terras altas de São Gonçalo, aqui perto da Suíça, da Bahia. Para falar em nome da nossa academia, eu passo a palavra ao acadêmico e magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos. Poderia começar logo, mas estou me restabelecendo ainda. Me permito fazer uma observação antes de iniciar. Hoje se encerrou o Congresso da Universidade Federal da Bahia, o 4º Congresso. Me perguntaram, não tem cerimônia de encerramento? Tem sim. Palestra de Muniz Sodré.
essa simetria porque, ano passado, o ministro Sodré proferiu a conferência de abertura do Congresso. Acho que fica um sinal, senhor presidente, nesse momento interessante. Na abertura do Congresso estava o senhor presidente Joacy Góes apresentando a Academia de Letras. Eu tenho a impressão que estamos selando uma relação essencial entre essas instituições, de tal sorte que sempre a UFPA, independente do acadêmico, deve ter um lugar de honra nessa mesa, assim como a Academia de Letras sempre terá um lugar de honra na Universidade Federal da Bahia. Quero começar lembrando dessa simetria que considero importante nesse momento. Excelentíssimo senhor presidente, confrade Joacy Góes, em cujo nome cumprimento a mesa e as autoridades presentes, os demais confrades e confreiras, bem como os amigos e familiares do novo acadêmico, senhor acadêmico Muniz Sodré de Araújo Cabral. O reino de Deus está próximo. É o que hoje tenho anunciado. Isso é um tanto óbvio, e talvez já tenha sido dito antes, mas necessita de alguma explicação. Não aponta agora para um evento messiânico a nos aguardar em um tempo futuro. Quero sim sugerir uma presença próxima, um halo constante, uma contiguidade, até mesmo uma participação no sagrado, em especial em instituições como a nossa, mas sobretudo sensível na recepção de um novo acadêmico, um momento que nos lembra o próximo e o distante, a saber, essa condição de sermos a face transitória de um sempre. Para além de nossa condição humana, deveras precária, é tanto mais evidente essa presença do sagrado na saudação ao novo acadêmico, que não pode ser reduzida a uma mera efeméride. Não se limita a um registro cartorial, mas constitui sim um momento especial de nossa cultura e logo de nossos mais profundos laços e compromissos subjetivos. Não é uma taxonomia, um registro histórico que classifica como imortal o novo acadêmico, mas antes o ânimo, ou melhor, nossa ânima, agora compartilhada, que torna comuns e duradouras as nossas medidas. Enfim, um gesto cultural forte é o que se impõe, uma aposta conjunta no terreno e no sagrado, ou talvez uma aposta do sagrado na miudeza de nossas vestes e cerimônias. Preferimos, pois, apontar para o mais alto. Trata-se de um gesto de cultura que nos fixa em um tecido pelo qual se unem e se separam sujeitos, como se fôssemos fios coloridos costurados em um manto de Antônio Bispo de Rosário, cada qual marcando a posição perante outros sujeitos por meio de cores e distâncias simbólicas. Aceitemos, pois, cifrar e decifrar nosso olhar no enigma perspegado no olhar dos outros, firmando compromissos em uma trama de cultura, pensado aqui na expressão de Muniz Sodré, como vir a ser humano na criação do sentido. Por isso, desafiado pela grande honraria que me conferiu um novo acadêmico ao escolher-me para saudá-lo, obriguei-me a pensar sobre o significado deste momento, julgando ser minha obrigação favorecer nosso reconhecimento recíproco e, para tanto, procurei juntar algumas de minhas palavras e expressões a seu próprio vocabulário, que passa agora a enriquecer esta nossa morada. A Academia de Letras da Bahia pode até não ser o ovo, a casa, o ninho, a pátria,
o universo, tal como Notre Dame o fora para Quasímodo, mas é uma casa de cultura, no sentido bem próximo daquele emprestado pelo novo acadêmico à palavra cultura, em seu discurso como doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia, olha a UFBA mais uma vez mencionada. Cultura seria assim, essa capacidade que tem o sujeito de escrever no tempo a sua relação imaginária com todos os outros sujeitos por meio de operações simbólicas. Isso implica uma temporalidade intersubjetiva em que se reconhece o lugar do outro, entenda-se, a constituição da imagem do sujeito no olhar do outro, pleno de autoridade dentro de uma dimensão comum. Se lugar de cultura, a academia não é um prêmio, mas um permanente desafio. Ela não é um palco para a vaidade ou a inteligência de seus membros, sendo claro que todos nós temos muita inteligência e pouca vaidade. Longe disso, a academia é ardilosa para além de seus membros. Ela tem sabedoria para além de nossa precária astúcia. Ela nos obriga, afinal, a um diálogo ao qual nem sempre estamos dispostos ou acostumados. E também a ter posições contra nossas inclinações mais naturais. Ela nos diz, por exemplo, em momentos como este, o quão passageiros somos e o quanto dependemos do outro para constituir medidas pelas quais, verdadeiras ou falsas, não devemos ser esquecidos. Lembrem-se de suas obrigações. Diz-nos hoje o espírito da academia, vez que o reino de Deus está próximo. A cadeira 33, que tem agora novo titular, tem um brilho especial, devemos convir, Fernando. Seu patrono, ninguém menos que Antônio de Castro Alves, à sombra de cujos versos muitos de nós nos iniciamos nas letras. Dessa cadeira foi fundador Xavier Marques, filho de Taparica, também membro da Academia Brasileira de Letras, ao qual se seguiram o cachoeirano Prager Freud, Valdemar Matos, filho de Entre Rios, e, enfim, os grandes representantes da grandeza histórica do povo negro e de sua sabedoria ancestral. Nosso querido Biratangá Castro, Biragordo, de Salvador e de São Lázaro, e mãe Estela de Azevedo dos Santos, nossa mãe Estela de Oxóssi, também soteropolitana, aquela luz que, como Ialorixá, cumpriu de modo tão sublime a missão de dar nascimento à essência sagrada de tantas pessoas. Como me fiz portador da mensagem de vários confrades e confreiras, lembra, Paulo Passalino? Pois queríamos submeter seu nome ao devido escrutínio para ocupar essa cadeira, e em vista disso lhe pedimos a prévia autorização. Por isso André me respondeu: é honra e alegria saber que fui lembrado. Suceder a mim Ialorixá, eu que sou Obado Axé, seria muito bom. Mas eu lhe respondo ainda hoje: estou fora de casa, vou olhar os búzios. Confesso que sua resposta imediata somente confirmou a justeza de nossa percepção, a de que Muniz reunia em grau elevado as manifestações mais públicas de sua qualidade acadêmica e as manifestações mais íntimas de grandeza espiritual. Em suma, estávamos diante de um grande intelectual. Quase 7 horas depois, recebi a mensagem que fez desencadear a nossa campanha por completo vencedora. Prezado João Carlos, Búzios consultados, aceito o honroso convite para a academia, abraços Muniz. E aqui estamos, sendo agora uma honra para mim, filho de Cachoeira e também cidadão soteropolitano, saudar e celebrar esse baiano de São Gonçalo dos Campos
em seu ingresso nessa confraria singular, a Academia de Letras da Bahia, como titular da cadeira 33. Nascido em 1942, o baiano Muniz Sodré de Araújo Cabral tem formação rica e multidisciplinar. Direito na UFBA em 1964, mestrado na Sorbonne, Paris 4, em Sociologia da Informação e Comunicação, doutorado em Letras na UFRJ. Mas não é só isso. Poliglota, capoeirista e faixa preta de judô. Poderíamos dizer que, para além da formação acadêmica mais canônica, é também, a seu modo, um autodidata, mas desses que, a todo tempo, lançam olhos famintos a temas diversos e, por muito ruminarem, reelaboram com originalidade tudo que toca. Daí, talvez, essa sem cerimônia, em todos os seus textos, de passear pelos clássicos e pelos contemporâneos, de lhes lançar a palavra, seja em aproximação, seja em desafio, de ser sociólogo, antropólogo, filósofo, como forma de ser teórico da comunicação. Natural nesse cenário que seja também pesquisador do CNPq, membro de diversos conselhos editoriais e palestrante dos mais solicitados. Daí também a condição permanente de intelectual desbravador, capaz a um só tempo de descoberta e invenção. Ao que me chegou, por fonte segura, a de Marilúcio Moura, cujo mestrado e cujo doutorado orientou, Muniz Sodré costuma dizer que se lançou a comunicação porque era um terreno em que ninguém estava interessado a sério, e por isso era menos disputado e mais fácil, além de menos visado nos anos da ditadura. Modéstia óbvia, um quê de ditado minimalista, acredito, mesclada talvez com um pouco de ironia. Embora difícil para mim, alegra-me imaginar, teórico sobre a comunicação, alegra-me imaginar um tempo em que o terreno da comunicação era pouco disputado. Como quer que o seja, Muniz Sodré, em seu lugar, tem seu lugar entre os principais intelectuais brasileiros por ter pensado a comunicação desde o início, produzindo trabalhos com um frescor de clássicos instantâneos, provocativos e originais. O monopólio da fala e a comunicação do grotesco logo se tornam livros obrigatórios, elevando o paideuma dos cursos de comunicação Brasil afora. E clássicos imediatos se sucedem, consolidando a obra desse grande pensador brasileiro da comunicação, cujos trabalhos, apenas em livros, já superam as 4 dezenas. A Máquina de Narciso, de 1992, e Antropológica do Espelho, de 2002, afirmam-se como trabalhos seminais no campo da comunicação, e isso em termos globais, desde que a pegada dos teóricos da comunicação só tem par nas dos filósofos, ou seja, é sempre planetária. Em Antropológica do Espelho, em especial, ele procura desvendar o caráter do vínculo entre mídia e sociedade, afetivo, não racional, como era o vínculo original com os meios de comunicação impressos de tradição publicista. E chega à sua proposição mais ousada, e por isso mesmo, a mais combatida. O conceito de bios midiático ou bios virtual. Um real sem espaço e sem tempo, cuja seiva é, porém, a economia monetária. Não se trata do bios do prazer, do conhecimento ou da política, tal como classificava Aristóteles. A mídia seria o 4º bios. Segundo afirma, o midiático, virtual, da vida como espectro, da vida como quase presença das coisas. É real, tudo que se passa ali é real, mas não da mesma realidade, da mesma ordem da realidade das coisas. Noções polêmicas, sim, mas instigantes. Para além de sua verdade, valem pelo modo como organizam a experiência da comunicação
e, por conseguinte, pelo modo como muda o nosso foco de análise e nosso pensamento sobre sua natureza e sentido. Esse livro, aliás, com ares de oráculo, ele reflete sobre a internet e lhe antecipa os traços mais atuais desse regime de radical visibilidade em que as mídias ora nos lançam uma espécie de multiplicação panóptica e recíproca do ver e do ser visto, que com efeito anula a noção anterior de privacidade. Podemos então falar de controle total ao falarmos de imersão total, a mídia como prótese ontológica para o controle social, na qual não mais é possível discernir por completo o real do irreal. Hoje, não podemos ser instituídos como simples espectadores. Somos, sim, membros orgânicos de uma ambiência que deixa de funcionar na escala tradicional do corpo humano para se adequar existencialmente. Em suma, criada pela existência e pelas relações que a mídia estabelece no espaço social, temos com o bios midiático uma nova forma de vida, conceito que bem pode agradar a algum eventual wittgensteiniano. Muniz Sodré, como um clássico, nos ensina a pensar. Por isso, somos conduzidos por ele a pensar a comunicação sempre no contexto da cultura. Mais ainda, em exercício permanente de epistemologia comparada, no qual, aliás, mostra-se sempre apto a deslocar-se com facilidade, como a falar do interior de tradições a princípio opostas, Muniz Sodré pensa poderosamente a cultura, tendo em conta o registro mais refinado da tradição ocidental e o extraordinário refinamento de outras tradições culturais. O que, no caso brasileiro, implica pensar a cultura branca ocidental frente à cultura negra, dando voz a esta desde um lugar especial, a saber, o terreiro de Candomblé. Esse pensador, que muitas vezes é como um irmão intelectual de colegas franceses, como se em linha direta com Deleuze, Barthes, Bourdieu ou Baudrillard, não esquece em qualquer momento uma outra matriz de pensamento carregada de ancestralidade e, aliás, bastante baiana. A Verdade Seduzida, de 1994, e Claros e Escuros, de 1999, expressam bem o fôlego desse exercício singular de pensamento, que toma sua forma mais madura em seu mais recente Pensar na Go, ensaio de comunicação transcultural que nos convida a um diálogo e a um encontro entre modos diversos de crer, existir e pensar, mas permitindo-se o deslocamento profundo do olhar e passando a ler outras metafísicas desde um ponto de vista e de existência que nos mostra e nos demonstra como um lugar privilegiado e pleno do pensamento, o que se modula segundo um paradigma afro. Para quem necessita de ar e luz, nada melhor do que cor e oxigênio. Muniz Sodré, intelectual profundo, é ademais um militante comprometido com o real histórico. É ainda, sabemos bem, uma personalidade singular de resistência forte e tranquila ao racismo estrutural da sociedade brasileira e do Ocidente todo. Além disso, sua literatura madura, seus cantos denunciam outro traço admirável que nos faz desejar que esteja conosco o mais possível. Não deixem de ler A Lei do Santo. Seu texto literário denuncia um conversador fascinante, cultor da palavra rica e precisa, mas grande contador de histórias, nas quais podemos adivinhar desde sorrisos irônicos a gargalhadas francas, que aliás nos performam mais humanos. Em suma, ingressa hoje em nossa casa a conjunção rara de um pensador que é também um grande escritor e, para nossa felicidade, um camarada de grande força e caráter. Muniz Sodré é sim uma das boas provas de que, mesmo sendo rara a conjunção, admito,
inteligência e caráter podem andar juntos. Julgo assim ser um bálsamo sua chegada. Muniz, ela nos joga água no caminho e nos faz andar em areia macia. Parte da tarefa do discurso de recepção está cumprida. Em traços breves, que espero não tenham sido injustos, nem muito cansativos, procurei dizer a todos quem penso ter se juntado a nós, quem enfim seria esse tal de Muniz Sodré, antes mesmo de estar aqui. Entretanto, aonde chegou? Onde está agora? Que lugar é esse no qual você se meteu, meu caro? Cheio de senhores e senhoras nada recatados. Quem somos nós? Ou melhor, quem devemos ser? Qual é o nosso sempre, para além de nossa precariedade? Devo antecipar, como quem conta o final de uma história para lhe dar sentido, que julgo ser uma boa astúcia da razão a que nos mobilizou a todos para trazê-lo ao nosso convívio. E muito facilita a tarefa de lhe indicar esse lugar e o sentido desse lugar. Como durkheimiano convicto, acredito que as instituições têm consciência e mesmo têm instinto, inclusive de sobrevivência. Elas sabem do que precisam se alimentar. Instituições cismam a todo instante, cuidam de sua renovação, sabem, enfim, com sua mente etérea de instituições, que precisam reproduzir seus melhores valores. Por isso mesmo, posso avivar, ao concluir a dimensão do político, pois nada melhor para uma saudação do que chamar a atenção, não de quem entra, mas de quem recebe, o que nos torna aqui e agora dignos desse lugar, como se irmanados fôssemos por saltarmos juntos numa fogueira em uma noite de São João. E nesse sentido, digo a mim mesmo como lhes digo: a academia, esta casa, pede a cada um de nós que façamos o impossível, que nos retiremos de nós mesmos, que nos subtraiamos história e geografia próprias e façamos dialogar com universos imissíveis. Não nos iludamos, esse preço não pode ser pago, e tolo será quem acreditar em tal ilusão. O diálogo possível entre nossos universos apartados, esse que tecemos em palavras e gestos, nos solicita carnes humanas e ninharias mortais. Tal diálogo não nos exige alguma ideia abstrata, mas sim a palavra concreta. Não é elevação estática, mas a exata oferenda, que será alimento ou dádiva, presente em cada um por reviver nos gestos antigos e imemoriais. O novo confrade tem agora uma nova morada. Vem para um ambiente que normalmente comporta muitas divergências, algumas substantivas, outras mais afetas à superfície, como a fraqueza eventual de alguns pelo ponto e vírgula, ou alguma particular inclinação política. Mas é um ambiente que, ao fim e ao cabo, isso é fundamental, não permite tudo. Essa casa não pode, por exemplo, ser cúmplice do obscurantismo e da ignorância. Pior ameaçam as instituições de cultura em nosso país e se voltam exatamente contra o pensamento. Estamos, pois, em um ambiente em que cada qual tem o direito a posições únicas e fortes, mas, em virtude do que representa o solo de cultura desta academia, nenhum de nós, por oportunismo ou por covardia, tem o direito de silenciar diante da violência ou da censura. Não há argumento falacioso que possa justificar quem alardeie com uma mão apreço pela educação, enquanto com a outra
abençoa ou justifica quem persegue educadores. Pairando sobre olhares, flutuando sobre o tempo, querido confrade, jamais entenda a nossa casa como um ambiente de alienação. Esta casa jamais poderia convidar-nos ao silêncio. Doutor honoris causa pela UFBA, professor emérito da UFRJ e cumulado de honrarias e reconhecimento, Muniz Sodré chega à nossa casa. É convidado, então, por estar aqui, a nunca abrir mão do juízo crítico, pois essa é a melhor forma de avivarmos a visceralidade comunitária, de honrar, enfim, servindo-me de seus termos, os sentimentos de fidelidade e promessa que marcam um sentido forte da cultura. Que estejamos, pois, nestes tempos sombrios, à altura do desafio de proteger as letras, a cultura, as artes, o pensamento, pois esta é afinal nossa missão, esta é a nossa morada. Contra toda evidência, mesmo sem o saber, há uma dimensão comum que, em sua origem, é renovada a cada novo membro e nos determina, impedindo que sejamos indiferentes a nosso tempo, que para nós vale a qualquer coisa. Acadêmicos não podem cortejar ao mesmo tempo liberdade e tirania. Está escrito no contrato, Muniz. Pode ler. Esse que nos lega o direito à memória de nossos irmãos, quando não mais estivermos aqui. Poderíamos imaginar um acadêmico autêntico, qualquer a sua inclinação política, qualquer o seu interesse externo, que não esteja indignado com os atuais retrocessos culturais? Poderíamos imaginar nossos confrades e confreiras que aqui ingressaram pelo serviço à palavra, pelo valor de sua presença coletiva, por sua reconhecida devoção ao bem comum, acaso tocados por argumentos falaciosos que, sobre serem fascistoides, são preguiçosos e indigentes? Amigo e confrade Muniz Sodré de Araújo Cabral, não entramos nessa casa por mera vaidade. Mesmo sendo uma grande honraria, seria difícil imaginar um acadêmico que seja apenas vaidoso. Não que o sejamos pouco. Apenas não temos o direito de ser apenas vaidosos. Aliás, meus colegas, meus confrades, morro de medo por ser membro da Academia de Letras da Bahia. Espero que tenhamos medos semelhantes e que esses medos que valem a pena não desapareçam. Acadêmicos podem e devem sim alimentar grandes medos. Medos privados e medos cívicos. O medo de que as musas nos abandonem, de que nos embotem os sentidos, de que nos escapem as ideias, as cores, os sons, as palavras. O acadêmico, ademais, mesmo para viver seus medos privados, não pode ser pusilânime. Deve alimentar sobre o medo, sobretudo o medo de abandonar, por alguma fraqueza, os valores da cultura que a academia associa a nossos precários nomes. Esse é talvez o grande desafio, o de sermos lembrados pelo que merece ser lembrado. A academia não apaga a ancestralidade, antes a faz sobressair. Não esmaece o fato de sempre estarmos em um mundo, uma raça, um corpo, pois acentua nossa instalação mesma, que é assim chamada a enriquecer e a dar conteúdo ao que, de outro modo, seria perene apenas por ser vazio. A academia, portanto, não suprime a temporalidade, pois antes a torna ainda mais viva e desafiadora, fez que tocada a todo tempo pelo sagrado. Quando leio seus textos, Muniz, quando vejo a textura de suas belas frases, reconheço imagens digitais onde meus textos talvez resvalassem em puro mongolismo. Temos aí uma diferença e me desculpo por isso. Valho-me, porém, dos artifícios que domino, ou seja, recorro a meus artifícios barrocos
para dar boas-vindas a um intelectual de grande porte, convidando-me e a todos nós para um produtivo deslocamento de posições e olhares capaz de abrigar o exercício paciente de conflitos e complementaridades. Se chega agora à academia, Muniz, o espírito da academia já o habitava. E, se já carregava dentro de si a academia, é o novo acadêmico que, na verdade, nos saúda e justifica. É o novo acadêmico que sempre nos testa. Ele nos lembra o momento de nosso ingresso e nos convida a renovar os votos. Será que conservamos o voto primacial e a honra originária? Será que preservamos nossa dignidade e o brilho que nos fizeram aqui ingressar? Que não tenham sido um mero fogo fato. Perante também o teste, que é o de receber um novo acadêmico, concluo: a fórmula derradeira da recepção não pode ser essa: seja bem-vindo, Muniz Sodré de Araújo Cabral. Mas sim, renovados os votos, sejamos nós todos novamente bem-vindos a esta casa, pois aqui, agora e sempre, o reino de Deus está próximo. Obrigado. Senhoras e senhores, acabamos de testemunhar momentos de verdadeira gala intelectual. Ouvimos aqui os depoimentos de dois dos maiores intelectuais brasileiros. O magnífico reitor João Carlos Salles, a mais de ser a mais luminosa cabeça pensante de filósofo do Brasil, ainda tem a característica de ter rara os braços ligados ao cérebro, porque de tal sorte o seu trabalho como gestor cultural, regente de uma das mais importantes universidades do Brasil, a da Bahia, ele vem de ser eleito a entidade máxima de todas as universidades federais públicas brasileiras. Ele é o supremo sacerdote das universidades públicas brasileiras. Foi meu calouro na Faculdade de Direito. Ele, desde aquela época, desde quando entrou, que era tratado como o wunderkind, era um menino de quem se diziam coisas a tal ponto que se mesclavam uma magnífica verdade com as mais audaciosas fantasias. Há 30 anos, nos reunimos, ele e Valtinho Queiroz, durante 7 horas no Rio de Janeiro, das 8 horas da noite até 3 horas da manhã, discutindo como reformar o Brasil naquele momento. Foi a oportunidade que eu tive de dirimir um conjunto de informações que circulavam por esse Brasil e até no exterior a respeito de suas qualidades, que para serem excepcionais não precisam ser maximizadas pela fantasia das pessoas. Portanto, o confrade João Carlos Salles expressou
de maneira excepcionalmente própria o regozijo desta casa, o regozijo da Bahia, o regozijo do ambiente acadêmico em contar em seus quadros com uma personalidade deste tamanho, desta marca, de Muniz Sodré. Eu pediria aos presentes que deixassem para cumprimentar o novo acadêmico lá embaixo no Salão Nobre. Ele vai sair por esta porta, vai pegar um elevador, vai descer, onde já chegará à frente de todos. E ainda, magnanimamente, nos vai oferecer um buffet. Informaria também que na sala embaixo, chamará Sala dos Presidentes, informo que esse negócio de ser presidente desta academia é uma coisa muito perigosa. Teve o José Mascarenhas, quando era a Academia dos Renascidos, ela foi refundada, depois dos Esquecidos, não vamos entrar nisso. Era governador, era um benfeitor da cultura, mas ele foi vítima de uma intriga política. E o Marquês de Pombal mandou prendê-lo. Foi destituído, foi preso, condenado a 17 anos e morreu na prisão. Perigoso. E se quiserem saber mais da periculosidade, podem ver aquela galeria, a quantidade de ex-presidentes. Só tem 2 vivos, esses 2 aqui. Mas bem em frente dos retratos tem uma vitrine na horizontal, onde as pessoas poderão ver, sem poder tocar, porque está trancada, as obras extraordinárias deste excepcional escritor e pensador brasileiro. Portanto, para que saiamos deste salão e nos abracemos, nos regozijemos e continuemos a brindar a magnífica festa desta noite, declaro encerrada a sessão. Comentário
Mandaram os três. Parabéns. Muito obrigado. Ela fala, o reitor também, uma festa nossa de depois, baiano, aí foi, aí atendeu sua Parabéns, essas comidas maravilhosas. Obrigado. Parabéns. Parabéns pela tosse, viu? Não vai ter muito tempo para conversar. A gente não vai ter muito tempo para conversar agora, mas de coração, uma decisão física, deve estar sendo o melhor. A questão é que você continua muito, agora que você agrade, enquanto você vê. Prazer demais. À vontade. Foi classificado na voz. Sim. Disse o seguinte, eu disse, e aí, Carlinhos, eu sou com trauma. Ele disse, olha, Maria, eu sinto muito, mas você é rouca mesmo. Aí eu disse,
E aí eu tô